Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast acadêmico e hoje é um convidado que foi pedido por muitos de vocês e é aquele convidado que esquece, né galera? Esquece. Professor João Gabriel, bem-vindo, professor. Fala rapaziada, tudo certo? Obrigado, Bogado, pelo convite. Eu tô até meio nervoso, não vou mentir não, sem sacanagem. Os caras me chamaram aqui, eu não sei nem o que eu vou falar aqui hoje, então vambora. Ele queria combinar as perguntas, tá? Só queria deixar isso claro. Eu queria mesmo, ia ser bem mais confortável. Já cheguei aqui perguntando, pô, e aí, mandaram alguma perguntinha no Instagram? Já agiliza pra gente. Não, vai. Surpresa. É surpresa, professor, é surpresa. Professor, é um prazer te tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. E, cara, a gente sempre começa o episódio falando pra pessoa se apresentar, né? Porque a ideia é que conte uma história, que as pessoas se inspirem, que as pessoas saibam até de onde você veio, né? Esse sotaque carioca, é do Rio mesmo? Carioca da Gema? Conta pra gente, você nasceu lá? E aí? Vamos lá, primeiro plot do podcast. Eu nasci em Curitiba, pô. Tá ligado? Começamos bem, velho. Isso aí. Não, tranquilo. Você sabia que até hoje eu acertei uma? Eu falei, não, você nasceu e tal. Não. Falei, mas se você com esse sotaque, você nasceu no Rio Grande do Sul, cara. Meu irmão, eu nasci, velho, no Sergipe. No Pará. Eu não acerto uma. Mas aí foi isso. Minha mãe me teve em Curitiba só. E aí, depois de alguns meses de idade, eu fui pro Rio de Janeiro e fui criado em Arraial do Cabo. Então a minha infância inteira eu fui no Rio de Janeiro. Então no Caribe brasileiro. Então assim, nasci em Curitiba, mas já tava ali, ó. E lá vou eu, né? Já, dentro do Rio de Janeiro. Não, mas Arraial do Cabo, pô, você cresceu na praia mesmo, assim. Você cresceu onde a galera do Rio de Janeiro passa férias. Foi, exato. Só que o dia a dia dentro da cidade é uma cidade meio pequena, né, cara? Então, assim, você é uma cidade de 100 mil habitantes, assim, é muito legal pra você passar férias, mas pra morar, assim, é meio complicado. E aí eu saí de Arraial com 9 anos de idade, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pô, aqui é uma cidade muito pequena, queria ter uma oportunidade de estudo maneiro, tinha um tio meu que morava aqui em Brasília, eu vim morar com meu tio com 9 anos. Caraca, com 9 anos você largou a família e veio morar? 9 anos, foi. Você tá louco? Sua mãe aceitou isso na boa? Cara, então, aceitou, né? Tem até que agradecer. Como é que é igual o Pablo Bial? Mano. Beijo pra minha mãe, né, pô? Esquece. A véia me deu uma moral, pô, pra chegar aqui hoje, é isso. Mas assim, foi isso. A gente conversou e eu queria muito estudar, assim, meu tio era professor universitário aqui em Brasília. E aí, a gente sempre foi muito próximo, assim, sempre me criaram como pais mesmo, assim. E eu falei, cara, vou me dedicar, quero ir pra Brasília pra me dedicar, pra estudar e tal. Eu vim pra cá, eles me acolheram bastante, assim, e, enfim, aí virou o que virou. E sua família ficou lá? Ficou lá, minha mãe e meu irmão, meus avós também, todo mundo lá no Rio. E aí depois eles vieram pra cá, teve alguns plot twists aí no meio da história, vieram pra cá, mudaram. Minha mãe hoje mora em Pirinópolis, que é aqui pertinho. Ah, que nem a mãe do Caetano. É? A mãe do Caetano mora em Pirinópolis. Aí, ó, Kaká, vamos marcar aquela viagem, hein? E você foi estudar onde quando você veio pra cá? Cara, quando eu vim pra cá, eu estudei no SEMA, o Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Lá ali na 703, é isso? No início, sim. E aí estudei ali o ensino fundamental, no ensino médio eu mudei pro Leonardo da Vinci. Tive até esses dias eu tava no Sigma. E fui divulgar a eletiva lá e tal, né? Encontrei com o professor lá na sala de aula, o Fernando César, que é um professor de gramática, pô, reconhecidíssimo aqui em Brasília. E aí eu falei com ele, pô, bicho, não sei se tu lembra de mim, eu fui seu aluno. Aí ele falou, tu foi meu aluno aonde? Eu falei, Leonardo da Vinci. Ele, há 15 anos atrás, né, chefe? Aí eu falei, a gente sente velho nessas horas, né, cara? Passou um tempo já. Foi lá que você conheceu o Felipe Jane? Foi, a gente estudou junto no ensino médio, Aí viramos uma amiga ali, no primeiro ano. E você fez o ensino médio todo no Leonardo? Foi ensino médio inteiro no Leonardo, primeiro, segundo, terceiro, só que eu era um aluno muito, muito vagabundo. Não tinha jeito, Bogado, sério mesmo, Hoje eu viro professor e eu fico pensando assim, eu falo, bicho, se eu tivesse que dar aula naquela turma que eu estudava, não tinha como dar aula não, pô. E assim, pô, um beijo pros professores aí também, que aguentaram a gente. E peço desculpas aí hoje, que eu sei como é que é o outro lado. E essa praga ainda vira professor. O cara que tocava a zona, aquela criancinha de 9 anos que quis mudar pra Brasília pra estudar... Tocava o zaraio na sala. Exatamente.
Mas assim, eu não tocava o zaralho, assim, eu gostava de respeitar o professor, mas eu fiz muita merda. Não teve jeito. Aprontava. Era no Leonardo Asa Norte. Asa Sul. Asa Sul? Uhum. E aí você formou no Leonardo e foi fazer psicologia, é isso? Isso. Aí fiz psicologia, consegui uma bolsa lá na Católica de 85%, aí fiz o curso lá. Mudei com meu tio para Águas Claras, né? Morava com ele ali, fazia o curso ali na Católica, que era em Taguatinga, ficava mais fácil ali a logística. Aí formei em psicologia, aí depois disso aí, bicho, trabalhei, cara, um pouco de tudo, assim. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que era o seguinte, eu falei, cara, eu tô novo, assim, eu entrei na faculdade com 17, então formei com 22. Pô, aí eu falei, cara, tô novo, eu posso arriscar muito, um monte de coisa diferente para descobrir o que eu gosto e o que eu sou bom. Então eu fui fazendo tudo. Aí nessa aí, chefe, abri academia em Águas Claras, tinha uma academia de musculação lá, já trabalhei com construção civil, já gerenciei motel, né? É um pouquinho de tudo, né? É um cara diversificado. Até entrar, né, nesse ramo educacional aí, porque hoje é minha paixão, né? Não tem jeito. Como é que você entrou no ramo educacional? Cara, então, eu tinha uma empresa de marketing, né, inclusive. Olha aí. Beijo pro pessoal do marketing. O Pablo Piau parte 2, né? Aqui não, vou pegar aqui um bordão, pô. Mas eu tinha uma empresa de marketing, eu atendi um cursinho aqui de Brasília, que era reciclagem educacional, cuidava do marketing deles. Do meu grande amigo Basílio. Do Rogério. Grande amigo. Pera aí, Leiri. Beijo pro Basílio. Não, Basílio, um grande amigo. Sensacional. Pô, a galera às vezes, vai falar da reciclagem, concorrente da academia. Cara, primeiro que o cara é meu amigo, cara. Eu quero o bem dele, quero o bem do curso dele, quero que o curso dele cresça. Tem espaço pra todo mundo. Então não tem isso não, viu, galera? O podcast acadêmico é um espaço diverso pra todo mundo mesmo. E assim, os caras são muito dedicados. Eu até trago o Basílio aqui um dia. É isso. O Basílio, ele foi um cara que ele me ensinou muito a amar a sala de aula, né? Então, assim, eu vejo ele um cara muito comprometido com o processo de aprendizagem do aluno, assim. Isso eu acho muito bonito. E aí ele foi um cara que me despertou muito desse interesse, assim, até agradecer a oportunidade que eles me deram, né? Eu comecei como psicólogo lá na reciclagem, então atendi os alunos. E aí depois a gente fez a parte de mentoria, né? Que começou em 2019. Não era... Não, eu cuidava do marketing e era psicólogo. Mas o primeiro contato com reciclagem foi para fazer marketing? Marketing, apenas, isso. Aí depois a gente tinha esse gap lá, não tinha... E assim, cursinho a gente já sabe, é um ambiente que tá todo mundo muito ansioso, né? Assim, você tem uma recorrência de ansiedade, de depressão, de TDAH, né? Algumas coisas assim. Que, cara, assim, precisa ser tratada e precisa ser manejada para que o aluno ele seja bem sucedido dentro do processo de estudo. E aí eu fui meio que ocupando esse espaço dentro da reciclagem como psicólogo. Aí, em 2019, a gente abriu o processo de mentoria individual. Aí, inclusive, tem um cara lá na reciclagem que eu, assim, agradecer a todo mundo, o Basílio, o Elson, o Léo, que abriram essa porta, mas o Saulo foi um cara muito essencial pro meu processo de carreira, para eu chegar onde eu cheguei hoje, assim, porque ele foi o cara que me apresentou a minha primeira aluna, que foi a minha primeira mentorada, que foi a Maria Clara Groba, que passou na UFRJ. E também depois ele que no meio do ano me colocou dentro de sala de aula, ele era coordenador ali do curso. E eu falei, Saulo, tinha uma vontade de entrar em sala de aula e tal, para dar aula, tem como, né, a gente agitar? Meu irmão, falei, não cobro nada, eu quero dar aula de graça, mas eu quero aprender, assim, eu quero me dedicar a esse processo. Aí, abriu sem pestanejar, assim, minha primeira aula foi horrível, velho. Sempre horrível. Puta merda. Nossa primeira aula, a gente olha pra trás e fala, oh God, why, né? Você tá maluco? Nossa, acabou a aula, eu percebi que tinha sido muito ruim. Aí eu virei pros alunos e falei, galera, como é que eu melhoro isso aqui, pelo amor de Deus? Aí os meninos foram me dando uns toques, assim, de como é que eles gostavam que eu adaptasse a aula, eu fui adaptando. Mas era ainda um processo muito novo, né, cara? Então, assim, eu ainda tava... Meu irmão, me saindo ali dentro desse processo de sala de aula, comecei em agosto de 2019 a sala de aula. Então, assim, eu sou... Aliás, assim, hoje, vocês abrirem essa porta dentro da academia, pra mim é uma honra absurda. Porque o nível de vocês de sala de aula é muito superior ao meu, assim. E, cara, eu estudo todo dia realmente pra ver se eu chego mais ou menos aí no nível de vocês. Admiro pra caramba. Então, assim, nesse processo, eu lembro que eu dava aula e os alunos, como a minha metodologia ela é muito diferente do normativo, né, que foi uma coisa
é uma análise estatística de prova, né, para tomada de decisão. Então, assim, você não tem muito disso em sala de aula porque você está trabalhando mais conteúdo, efetivamente. E os alunos ficavam meio desconfiados, né? Tipo assim, pô, e aí? Será que esse negócio, assim, serve mesmo? Será que o negócio faz sentido? E aí teve um dia, cara, que eu tava dando aula, a minha aula era segunda, domingo teve simulado do SAIS. E aí eu cheguei segunda-feira pra dar aula, tava com um slidezinho tudo prontinho e tal, não sei o que. Aí eu falei, galera, pô, queria dar uma aula aqui, já tem uma aula preparada, mas eu vi que vocês fizeram o simulado no domingo. O que vocês preferem? Que eu corrija o simulado ou que a gente tenha a aula que eu preparei? Aí os meninos, corrija o simulado. Eu falei, beleza então. Aí eu, me dá alguém uma prova do SAIS aí e eu vou corrigindo aqui com vocês. Aí eu peguei a prova, eu falei, me passa os gabaritos aí que a gente conversa, né? Aí o moleque, não passa gabarito não. Tu não ensina o método? Tu não é o brabo? Tu não sabe? Tu não é o carioca curitibano esperto? Tu não quer fazer um negocinho acontecer? Então vai aí, faz aí, pô. Aí eu, gelei na hora, né, cara? Pô, tava numa turma média. Então, assim, meu irmão, tá dentro do simulado e aluno, né, vocês. Vocês sabem tanto vocês são ruins quando vocês querem ser ruim, né? E aí os alunos, eles escolheram a questão mais difícil da prova, claro, porque era a questão que basicamente todo mundo tinha errado. Falei assim, professor, essa aqui. Bicho, na hora que eu li a questão, eu não entendi nada. Não entendi nada. Era um poema, eu lembro até hoje, era um poema chamado O Cacto. E aí eu li aquilo e eu falei, meu irmão, como assim, né? Fui ler as alternativas, eu falei, caraca, meu irmão. Aí você pensa assim, por que eu fui sugerir? Que ideia é essa? Que eu fui sugerir de fazer a porra da prova? Eu tava com minha aula prontinha, montada, show. Suave, pô. Pra que eu fui abrir, né? Era meu. Aí eu falei, acabou minha carreira aqui agora. Eu não vou conseguir responder nada. Aí fiz a questão e demorei uns 5 minutos, tanto que assim, quando eu demorei muito tempo, os alunos até começaram a comentar assim, se o João tá demorando esse tempo todo pra fazer essa questão, quem sou eu? Não sei o que, ficaram de sacanagem. Aí eu resolvi a questão, acertei. Aí acertei a primeira, eu falei, eu acertei a mais difícil da prova. Agora, daqui pra frente... Aí ganhou confiança, Quer dizer, né? Agora se consagra. Agora... bota no peito do seu pai. E aí os meninos fizeram, acho que a gente fez 8 questões, eu não lembro se eu errei alguma questão, talvez eu tenha errado uma, mas a grande maioria, assim, avassaladora, senão todos eu acertei. Dentro desse negócio sem um gabarito. E aí os meninos começaram a criar confiança na metodologia, porque eles falaram, quem sabe faz ao vivo fez aí, né? Uhum. Fez e passou essa visão pra gente de como é que era a minha linha de raciocínio dentro de sala de aula. Aí foi legal, assim, aí o negócio fluiu legal, a gente colheu, muito fruto bacana, assim, dentro desse processo, teve várias aprovações ali nas federais nesse ano, né, de 2019, fiquei muito satisfeito com o trabalho, e aí depois, assim, continuei na reciclagem de 2020, fui pro Sigma também, né, queria agradecer muito a Juliana Gaspar, né, que me abriu Gaspar, conheço demais. Abriu uma porta sensacional no Sigma, cara. Quando eu não era nada no mercado, assim, ela falou, não, eu acredito no teu trabalho, vamos lá. Quase trabalhei com ela, cara. É mesmo? Ela me chamou, na verdade o Léo de Biologia me chamou, Leozão. Me indicou pra ela pra eu pegar na época o Avante. Show. Cheguei a fazer foto, tudo. E aí veio a pandemia, meio que parou o projeto. Uhum. E quando tava voltando, cara, eu tava muito sobrecarregado. Sim. E aí, eu ir pro Sigma, pro Avante, fazer um trabalho mais ou menos, eu achei melhor não ir. Mas a Ju foi super receptiva, depois entendeu super bem. Ela é uma querida. Uma profissional diferenciada, assim, eu gosto bastante da Juliana. E a Natália também, né? A Natália, que é a diretora-geral lá também, assim, eles abriram uma porta muito legal de botar uma eletiva de estratégia de prova dentro do Sigma. Então, assim, uma coisa que... Eu fiz a proposta... Achava que ninguém ia aceitar, assim, né? Eu sou professor novo, assim, os caras têm 10 anos de Sigma, 15 anos de Sigma, eu tenho 2, né? Então, assim, eu não sou nada dentro do Sigma ali, mas confiaram no trabalho, então, assim, abriram uma oportunidade e aí cheguei, né, na Academia das Específicas. Então, essa foi a trajetória. E você, no Reciclagem, você que desenvolveu esse método? Foi, mano, assim, eu percebi, quando eu era psicólogo, alguns alunos, eles traziam algumas questões do Enem para falar comigo sobre elas, assim. E aí eu comecei a ver que a prova de linguagem, ela tinha um quê interpretativo legal, e eu falei, cara, assim, os alunos estão dando mole em umas coisas que, não precisa dar mole, assim, eu acho que eu consigo ajudar em alguma coisa. E aí eu comecei a ajudar os alunos meio que nessa ideia informal.
Quando virou o ano, que a gente já estava pensando nesse negócio da mentoria, né, que a reciclagem mudou de unidade e tal, virou uma coisa bem maior, eu comecei a estudar todas as provas do Enem. Então, em 2 semanas, eu fiz todas as provas do Enem. E comecei a mapear o que eu via de padrão, né? Então, assim, como é que a prova estava sendo organizada, como é que eu conseguia ajudar esse aluno, como é que eu conseguia sistematizar isso para auxiliar no processo de decisão. Você estudou a forma com que a prova é elaborada? Nessa época... A construção dos extratores? Nessa época, não. Acredita? Nessa época... Foi empírico? Foi observacional. Ponto. Assim, eu só olhei e falei, cara, isso aqui acontece na prova. E aí, com o tempo, com o passar do ano, eu fui estudando mais. Aí eu peguei matriz... Fui pegar o documento do INEP lá, que passa para os professores, para fazer avaliação de item, para saber quais os critérios que eles estão cobrando dos professores disso. Fui estudar outras matrizes de vestibular, então estudei a matriz da FUVEST, da Unicamp, do PAS, da UNB, então assim, para ver como que esse conhecimento ele fica conjugado e por que fazia sentido observar o que eu tinha observado na prova. Porque assim, eu tinha que passar esse conteúdo para o aluno, pô. E aí eu falo, galera, pô, tira isso aqui da minha cabeça, aí é pegado, né? Então, assim, aí vira crença, né? Vira, você acredita e fé, ou você não acredita e não vai fazer isso na hora da prova. Então, assim, eu fui me especializando ao longo dos anos, assim, claro que até hoje eu estudo muito matriz do Enem, assim, sempre releio o documento, sempre tem insight diferente naquele negócio. Trago documentos do INEP, né, analiso esse processo de construção de novas matrizes. Estava estudando agora o Enem 2024, né, que vai vir com as mudanças. Então, assim, cara, o processo de estudo ele é constante. Assim, eu não sou o expert em Enem, mas, assim, eu juro para vocês, alunos, que eu me esforço cada dia mais aí para conseguir construir uma informação cada vez mais sólida para a sala de aula. Assim. Esse é o... E o que você fala pros moleques hoje na prova de linguagens? A galera dá muito retorno da prova de linguagens, né? Sim. Prova do Enem. Sim. Cara, linguagens era uma prova que, assim, quando eu até brinco com os meninos, eu falei, pô, a primeira vez que eu fiz essa prova de linguagem aqui, eu tirei 25. Quer dizer, vocês estão tendo aula com um cara que tirou 25 na prova de linguagem. Mas aí depois eu percebi que todos os meus erros, eles eram basicamente porque eu tinha ficado em dúvida entre 2. Né? Então, assim, fiquei em dúvida entre 2 alternativas, escolhi a errada. Eu falei, pô, então, peraí. Se eu ajustar esse ponto da tomada de decisão, se eu entender o que o menino precisa escolher quando ele ficar em dúvida entre 2 ou 3, que geralmente, assim, tem 2 alternativas que elas são muito absurdas, até na prova de matemática mesmo você entende esse processo também, que fala, pô, mano, às vezes você tem um número lá, tem 2, 3, 5, 10, 20 mil. Aí você fala, pô... Eu tenho uma que eu sempre lembro quando falo de uma absurda, que ele bota um gráfico, né, que relaciona 2 grandezas, e ele pergunta se tem, tipo assim, as grandezas do gráfico são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, não sei o quê. Aí uma das alternativas as grandezas não se relacionam. Porra, fez um gráfico que relaciona. Tem nada a ver. Porra. Tem nada a ver. Marca essa. Porra, jovem não, né? É complicado. Então, assim, a prova do Enem, ela te dá essa ideia de que você consegue excluir alguns itens ali logo de cara. Mas quando você fica em dúvida entre 2, cara, parece que tem 2 respostas muito certas, assim. Aí eu comecei a me especializar no estudo dos distratores, né? Então, redução, extrapolação, contradição, né? Contradição fica mais fácil de você estipular ali, mas redução e extrapolação são 2 distratores muito fortes. Aí eu comecei a trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Explicar os distratores, como é que eles funcionam, para que o aluno ele entenda como é que a prova está se comportando e qual que é a resposta mais certa dentro do que a prova se propõe a cobrar. Né? Então essa é a metodologia, uma metodologia de tomada de decisão. Cara, hoje eu tava saindo da unidade de Taguatinga pra gente vir gravar, e aí um aluno me parou. E hoje saiu o resultado do primeiro simulado, né? Aí ele, professor, cara, prova de linguagens... Lembrei do professor João Gabriel o tempo inteiro, minha aula de linguagens aumentou pra caramba. Que legal. E é massa, assim, que é um retorno que a gente tem, muitas vezes que a galera fala assim, não, porque às vezes nem precisa ler o texto. A gente lê o comando e mata com o que o João Gabriel fala. E aí é engraçado porque quando a gente tá na sala de matrícula pra poder fazer a venda, né, da específica de estratégia de provas, cara, é ruim até falar isso, né? Normalmente eu falo assim, cara, o professor estudou a prova, né, estudou como é que funciona, ele sempre te ensina ali quando você fica em dúvida entre 2 ou 3. Cara, mas às vezes dá vontade de falar, sabe fazer a prova só olhando o enunciado? E, de fato, os moleques trazem esse retorno, né?
Sim. Assim, dentro de sala de aula eu sempre falo pra eles, eu falei, cara, pra você pegar segurança no processo metodológico, pra você entender o que eu tô falando no nível de especificidade que eu preciso que você chegue na hora da prova, de segurança, de falar, cara, eu vou aplicar isso aqui, vai dar certo, eu preciso que você valide todas as alternativas com o texto. Tipo, no início. Pô, meu irmão, tu vai pegar uma lista de 15 exercícios, pô. Valida todas com o texto, confirma a tua resposta, tenha certeza do que você está fazendo. Ganhou segurança nisso? Aí você pode pensar em talvez tirar o texto desse seu processo de análise para analisar enunciado e alternativas baseado na construção dos distratores. Mas assim, o início do processo ele precisa ser mais meticuloso, ele precisa ser mais sistemático. E até, né, sempre peço desculpa para a rapaziada, essas primeiras aulas, elas realmente são aulas mais lentas, assim, que a gente está trabalhando essa construção de como é que funciona a matriz do Enem, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é distrator. Eu trabalho muita repetição em sala de aula, então assim, toda aula eu começo e falo, galera, hoje a gente vai falar desses padrões aqui. Lembra o que é? Pô, vamos dar uma revisada aqui no conceito. Aí dali a gente começa a evoluir, fazer algumas questões e as dúvidas vão surgindo e você vai construindo esse conhecimento. Mas, assim, é um processo que eu gosto muito de fazer, eu sempre fiz prova desse jeito. Então era muito raciocínio lógico, interpretação de texto, eu sempre cruzava muitos dados para eu conseguir achar a resposta que mais fizesse sentido. Eu falei, cara, se eu consigo operacionalizar isso aqui para ensinar para a rapaziada, isso pode ajudar. Sim. Necessariamente no processo. O episódio da semana passada foi o André, que passou para essas agora. E ele comentou comigo que a estratégia de provas foi determinante para ele. Show. E o comentário dele foi assim, cara, eu sempre fui um cara muito de exatas, né? De ser muito pragmático, muito... Uhum. Eu nunca me dei muito bem com as matérias humanas e ter feito a estratégia de prova fez com que eu conseguisse dar uma visão exata para uma parada que para mim era mais abstrata. E aí eu queria botar a questão para você. Ai, peraí. Leire, você consegue botar a questão no quadro? Sim, só um minutinho. Tem até um negócio engraçado. Posso contar antes da gente fazer a questão? Claro. Primeira aula que eu fui dar na academia, eu tava em reunião com o Caetano, e aí ele, assim, já estava programado para começar na semana subsequente. Aí, na segunda-feira da semana anterior a que eu ia começar, ele mandou mensagem e falou assim, João, tem um aulão aí, quarta-feira, que é um aulão de prospecção e tal, vamos ver alguns alunos novos e seria legal a gente fazer um aulão aí com você. Aí eu falei, pô, beleza, vamos fazer esse aulão. Aí a gente lá conversando e tal, e o Caetano, ele é um cara que, assim, ele domina muito de matriz do Enem, ele domina muito da prova, ele domina muito do conteúdo, ele é um cara que, pô, ele tem um nível de aula muito alto. Aí eu comecei, já fiquei nervoso nisso aí, que eu falei assim, pô, a primeira aula que eu vou dar, vocês do lado do sócio. E o monstro, né? Que é o Caetano, né? Sim, fosse você, fosse o Luiz, fosse o Aldo, fosse o Caetano, eu ia ficar nervoso igual. Aí eu, pô, pera aí, pô, né, os caras estão me contratando, se eu fizer besteira aqui, acabou, pô. E aí quando começou a aula, eu fui explicar, os distratores são 3, Bogado, 3. Extrapolação, redução e contradição, só isso. Eu esqueci o nome redução. Eu falo isso aqui na minha aula pelo menos umas 4 vezes por aula. Eu esqueci esse nome. Quando eu esqueci o nome, eu lembrei da ideia, claro, eu sabia a ideia, mas eu tinha esquecido o nome específico, aí eu expliquei a ideia e o Caetano já me olhou meio que de rabo de olho, tipo assim, esse moleque já não sabe o que ele tá fazendo, mas eu tava nervoso. Caetano, eu tava nervoso, pô. Me desculpe, irmão. E aí no processo que a gente tava ajustando o que a gente ia falar de sala antes de entrar, eu falei, pô, vou chamar, né? Vou falar com ele, falando, não, bicho, vou fazer uma graça ali pros alunos. Eu falei, cara, pode escolher qualquer questão da prova de 2021 aí que eu vou resolver ao vivo ali na sala de aula. Aí ele, pô, qualquer uma? Eu falei, qualquer uma. Aí ele, beleza então. Mas quando eu falei esse beleza então, segundo, eu parei pra pensar e eu falei, meu irmão, que merda que eu fiz. E se? Porque assim, tem umas questões que a gente já faz muitas vezes, então meio que você já sabe o gabarito. E tem questão que, meu irmão, você fez uma vez na tua vida, então assim, você não tem aquela questão masterizada no nível que você precisa. Uhum. Aí eu fiquei aí eu virei pra ele no final, assim, da conversa, falei, Caetano, mas assim, se não der tempo também, a gente vai dando a aula. Se não der tempo de fazer essa graça no final, não encuca não, filho. Tamo junto. Já era, esquece, né? Assim, vamos, bola pra frente. Beleza. Aí deu uma aula. Moleque, aí, beleza, valeu, rapaziada. Muito boa tarde, moleque. Eu tava com a mão na maçaneta, saindo da sala. Aí o Caetano, pera aí que tem uma surpresa. Aí os moleques,
todo mundo, pô, surpresa? Eu fui junto com os moleques, né? Eu falei, caralho, surpresa do Caetano. Comida? Eu falei, cara, eu vou ganhar um cookie, né? O que aconteceu? Não, isso é na aula do Neto. Eu falei, Neto vai chegar aqui com os cookies pra dar pra todo mundo. Eu falei, aí sim, pô, que lugar bom de trabalhar. Aí ele virou assim pra mim, ele falou, o professor João vai resolver uma questão do Enem 2020, nessa hora. Eu fechei a porta de novo, coração estalando, eu falei, não vou dar conta. Vai azedar aqui agora. Você tava nervoso? Já tinha esquecido a redução? O quê? Tá maluco? Aí, pô, o João agora vai resolver a questão do Enem. Qual que vocês querem? Balsa de Lampedusa. Inclusive, Leira, já procura aí. Enem 2021, Balsa de Lampedusa. Não sei se... Vai ser essa mesmo. É essa mesmo? Que apareceu. É ela mesmo, olha lá. Vamos lá, pô. Vamos. Mas foi a Balsa de Lampedusa? Que Não, pediram? não foi essa, não foi. Não, e eles pediram a questão da formiga, pô. Aí só, a questão da formiga. Eu falei, que questão da formiga? que formiga que tem no Enem 2021, pelo amor de Deus, pô. E aí, assim, eu não sabia qual questão era da formiga, era a questão do pássaro, que os moleques acharam que era uma formiga. Aí eu falei, ó, se fosse a questão da formiga eu acertava. Mas a do pássaro eu já não garanto muito, não. Mas no final deu certo, a gente conseguiu resolver e foi muito legal. Mas vamos lá, vamos Precisa fazer do texto, professor? Não, precisa não. Não, então coloca... Não precisa do texto, Leire. Precisa não. Não. Pode deixar, vamos Aí, ó, para aí, ó. aí. Dá uma acertada. Fazendo aquele jabazinho, né, pra rapaziada. Fazendo Vamos a lá, propaganda aí pros caras. Primeira coisa que a gente analisa é enunciado, né? Então a ordem de leitura, sempre uma questão de linguagem, é enunciado. Quando tem referência, né, que é aquele disponível ali que tá aqui embaixo, não ajuda muito a gente, então eu não preciso ler. E alternativas, né? E dentro das alternativas é legal eu entender qual que é o ponto específico dessa alternativa que é mais fácil de eu validar se eu precisar do meu texto. Então, ó, além de apresentar ao público a obra Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para a ilha de Lanzarote. Aí eu já começo com um conteúdo bem específico, que ele já coloca, já situa no lugar do mundo. Né? Então, assim, pô, eu tô falando de uma função de chamar a atenção para. Provavelmente vai ser uma função social, a gente está falando de uma obra de arte. Então, assim, cara, quando eu falo especificamente da ilha de Lanzarote, eu já tenho que tomar cuidado, porque é uma informação muito, muito específica que não vai cumprir com esse processo social. Localizado no arquipélago das Canárias, aí eu especifico mais, convocação para o turismo. De todas essas palavras aqui, a mais fácil para mim é turismo. Então eu circularia turismo aqui dentro da prova e vou ver se a ideia do texto é falar sobre turismo ou é falar sobre a obra de arte e a função social dela. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo do céu. Pô, legal. Beleza, então pô, muita gente morreu, a gente pode estar falando de um processo social aí legal, foi imortalizar esse processo, tudo bem, vamos deixar essa questão aqui com um pontinho, né? Então muitas vidas perdidas ali a gente dá uma destacada. Inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, aí é que a gente já tem um processo específico, que só pode, esse só, né? Somente, só, único, exclusivamente, geralmente a gente trata como uma restrição dentro da prova do Enem. Então quando aparece isso aqui, em termos textuais, você destaca, porque a chance de estar errado é muito alta. Né? Ele só vai estar certo se realmente for uma informação muito, muito, muito específica. E as questões do Enem, elas são informações mais gerais, mais amplas, né? Então, assim, esse nível de especificidade é difícil na prova de linguagem. Essa eu marcaria como absurda. Não é possível, velho. Só pode ser visitado por mergulhadores, é que a gente tem uma restrição social, né? Que é mergulhadores. Então, assim, pô, eu especifiquei um público, né? Falei assim, só mergulhador que chega lá, mais ninguém, né? Então, peraí, pô, será que é isso? A construção do museu submarino, a gente tem, de novo, essa ideia do museu, né? Ecoando ali, como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Aí agora, se liga no plot. Você tá vendo que eu estou falando de museu aqui na letra C. E aqui eu também estou falando de museu, só que eu estou falando também desse memorial dos imigrantes. Então é meio que essa letra D, ela está englobando a letra B, que eu estou falando das vidas perdidas, Sim. Que seria esse memorial dos imigrantes mortos. Então isso aqui é o que a gente chama de redução, que é um distrator da prova do Enem. Ele me dá uma informação comida, e eu tenho uma informação maior numa linha de baixo. Eu tenho, eu falei do museu e falei disso também. Aqui eu só falei desse processo das embarcações. Então, pô, essa informação, ela meio que está contida aqui dentro. E a ideia do museu, ela está contida ali dentro sem essa especificação dos mergulhadores. Então, essa aqui, ela se torna o que a gente chama de geral condicional. Então, ela está englobando
outras alternativas da questão. Essa alternativa aqui ela já está muito forte. Então, pô, uma alternativa muito boa. E a última, a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade, que tem de ser relembrados para que não tornem a acontecer. E aí, olha só, Bogadão, quando a gente olha para essa ideia, né, que eu falei de museu, aqui eu falei de museu, aqui eu falei de arte. O que é mais amplo, museu ou arte? Arte. Arte. Então, arte, ela vai ser a minha ideia mais geral, que vai englobar essas alternativas de cima. Então, as duas alternativas vão estar contidas aqui dentro dessa alternativa de arte, funcionando as duas como redução dessa alternativa, e centenas de imigrantes mortos e muitas vidas perdidas nas travessias vai estar incluso nesse episódio marcante da humanidade. Então eu tenho distratores de redução acontecendo na letra B, C e D, apontando para uma letra E, que ela é mais geral, que ela é mais ampla, que ela está englobando todos esses aspectos. E eu tenho uma outra alternativa falando de turismo. Pô, qual que você vai marcar? A letra E, com certeza, professor. Esquece. E aí é isso, né? Essa é a análise que a gente faz dentro de sala de aula das questões. E funciona mesmo, cara? Cara, funciona mesmo. É porque, obviamente, a gente combinou que eu ia pegar de balsa de Lampedusa. Não. Obviamente. Peraí, pô. Ele aprendeu uma lição, né? Ele aprendeu uma lição, né? Passei mal na época lá da reciclagem no simulado ao vivo. Já passei mal na aula com o Caetano. Vamos passar mal no podcast. Você tem outra de cabeça? Ah, cara, tem muita questão, né, que dá pra fazer. Essa de 2021, acho que eu fiz essa prova umas, sei lá, 40 vezes. Então, assim, tem muita questão aí que dá pra fazer tranquilo. A prova de 2022 também, a gente já fez muita. Então, assim, tem muita questão que dá pra gente trabalhar esse conceito de geral e social de uma forma muito... Até FUVEST, Unicamp também funciona. E o texto da questão, a gente não precisaria de nada disso. Exatamente. Aí no texto, assim, se você ficou em dúvida entre duas, né? Não sei se é o lance do museu, não sei se é o lance da arte e tal, você pode validar, né, com o texto esses aspectos específicos. Mas sempre tomar muito cuidado, né, rapaziada? Assim, a prova do Enem a gente faz baseado nos distratores que ela apresenta, então nas regras da questão. Então, cara, o que é regra, o que é distrator, como é que a questão vai ser cobrada e que tipo de resposta que ele quer que você desenvolva para que você consiga acertar a questão. Então, pô, foi muito questão mais difícil do Enem. Aí é sacanagem. Aí não. Não, mas aí tem que ser do primeiro dia. Aí calma, isso aí, ó, já foi. Primeiro dia. Sacanagem. Caraca, a Leire tá sendo... Pô, coloca 2021 pelo menos. 2021? Porque 2022 tá recente, né? Não deu tempo de decorar ainda. Não deu tempo de decorar. Será que é esse aqui? Aí você deve puxar a questão de geografia, a parte do Caetano aí. Tá vendo? Porque linguagem não tem muito... Eu vou pesquisar aqui alguma e daqui a pouco a gente volta. Beleza. Show de bola. Abre a prova de 2021, vai vendo uma que você acha muito difícil aí, história. Qualquer uma pra mim é difícil. Então tá ótimo. Pega umas de charge, que essas de charge são difíceis. Tá. Vou pesquisar aqui. Eu vou pesquisar. A balsa de Lampedusa. Eu nunca mais vou esquecer dessa questão. É isso. Mas assim, é uma metodologia que realmente funciona, cara. A gente faz uma análise bem objetiva desse processo. É difícil você enxergar isso quando você tem o primeiro contato com a questão e dessa forma que eu tô explicando, porque assim, o que é padrão geral, o que é padrão social, tem que repetir, né? Não tem jeito. Assim, eu preciso solidificar essa informação na tua cabeça para que você consiga enxergar isso na hora da prova e como é que isso se comporta. Então, assim, funciona, mas, né, como qualquer conhecimento, exige muita prática, exige muita revisão, exige muito conteúdo para que você consiga associar. E aí é o que a gente estava até conversando hoje, né? Eu tava com o Caetano, inclusive amanhã, hein? Aulão, esqueça tudo, né? Tá eu, o Luca e o Caetano falando de preparação para as paulistas, né? Então, pô, para você aí que quer assistir essa aula, vai ser lá na Academia das Específicas às 19h10, né, até às 20h30. Unidade Asa Sul. Unidade Asa Sul, né, importante ressaltar. E também vamos disparar o link, né, tanto no Instagram da academia, quanto no meu, quanto no do Luca. Né, então vocês vão ter acesso a essa aula aberta aí. Mas é isso, assim, quando a gente estava conversando hoje, eu sempre ressalto isso com o Caetano. Falei, cara, o conteúdo, ele é a primeira coisa que o aluno precisa dominar necessariamente. Não tem para onde correr, assim. Não tem fórmula, né? Mas, pô, se pegar esses macetes aí que você passa, pô, dá para passar no Enem? Não dá, pô. Não dá. Impossível. Porque primeiro, você não vai ter segurança para aplicar. Segundo, que ele não vai conseguir te trazer para uma média
para que você consiga o teu processo de aprovação. Ele pode te ajudar numa tomada de decisão, mas se você não tiver ideia do que você está fazendo na hora da prova, mano, não tem como. Então, assim, passou a aplicação do conteúdo, você fez tudo que você tinha para fazer. Depois disso... A Leire... Já fez essa? Eu nem lembro, mano. Nem lembro. Esquece. Completa a sua ideia, bro. Chega a dizer... Até deu gastura aqui agora. Galera, essa não foi combinada, hein? Essa aí. Essa aí. Qualquer coisa a gente liga pra Silvia. Essa tá me... não, vou precisar. Aqui a Silvinha vai amassar, pô. Eu não sei se eu consigo, não. Mata a cobra e mostra o pau. Essa é calma nem aí, 2021? pô. Calma aí. Eu acho que é. Eu sei lá, isso aí tá 2021, parecendo. Nossa, ela pegou uma questão da Hilda Rist, pô. Só isso. Bem tranquilo, pô. Essa aí é a questão que eu falo pra vocês. Viu isso? Pula. Aí, estão me botando pra fazer. Quer dizer, ficou complicado, pô. Vai escar? Vamos fazer, vamos tentar. Quer que faça agora? A gente termina aqui, depois Não, vai... conclui a ideia. Você falou que precisa de conteúdo, né? E Não aí adianta. é justamente isso, assim, o que a gente trabalha muito em sala de aula é esse ponto, assim, pô, você tem que estudar muito, tem muito conteúdo, até falo pros meninos, né, você já tá no nível de estudo legal, pô, cara, arrisca fazer prova de segunda fase ali, da UERJ, da Unicamp, da FUVEST, isso desafia você a desenvolver uma linha de raciocínio acerca daquele conteúdo, né? O Enem, ele é muito, vamos achar uma alternativa ok. Né? E aí, quando você acha essa alternativa ok, você às vezes acerta, às vezes erra, mas você não domina aquele conteúdo ali em si. Então, assim, é muito importante esse processo de estudo e a aula que a gente dá, né, dentro da disciplina de estratégia. Eu falo a gente porque, assim, é uma equipe, né? Então, cara, tem atrás, né, ou dentro da 078, assim, né, que é a empresa, pô, a gente tem a Jéssica, tem o Marcão, tem o Bessone, que são pessoas que estão juntas ali elaborando coisa nova, lista de exercícios, sempre pensando em como que a gente pode melhorar a abordagem em sala de aula. Então, assim, são parceiros demais e só por conta deles existirem que eu consigo estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, é muito legal esse processo e cara... se não fosse essa galera toda, né, assim como lá na academia, né, a academia não é você, o Caetano, o Luiz ou o Aldo, né, é o conjunto dos professores e alunos e todo mundo junto nessa abordagem, né? Exatamente. É uma engrenagem. Porque, cara, assim, sem essa galera o negócio não funciona, né? Então, é isso aí, assim, é um processo de completude, o Enem também é esse processo de completude, a FUVEST é isso, assim, pô, é conteúdo, é estratégia, é um monte de coisa junto que se você, cara, concatenar, você consegue resolver. Mas agora eu tô com medinho. Agora você vai ver. Agora eu tô com medinho, e juro pra você. Vamos lá. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao... Deus me livre. Vamos lá. Eu não entendi porra nenhuma. Quando é questão assim, a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para tentar achar uma resposta um pouco mais tranquila e tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Quando é poema, principalmente quando é poema muito difícil, né, com poesia muito difícil e tal, que você não entendeu muita coisa, você tenta retirar do poema o seguinte, cara, ele é positivo, o texto, ele é positivo ou ele é negativo? E aí você vai para as alternativas e julga elas como positivas ou negativas. Então, assim, a alternativa é positiva, o texto é positivo? Faz sentido. A alternativa é negativa, o texto é positivo? Aí você já vê que não vai fazer muito sentido essa alternativa aí no teu julgamento. Depois disso, como a gente está falando de eu lírico, provavelmente vai ter alguma alternativa que vai falar de sentimento, né? Eu tô vendo ali tédio, né? Então, assim, se a gente tem sentimento, a gente consegue validar esse sentimento junto com o texto. Amor ausente. A gente consegue validar esse sentimento com o texto. Ele tá sentindo tédio no texto? Ah, não, é tédio, ele cita numa partezinha muito específica do texto. Pô, então isso é secundário, não é o sentimento que o eu lírico tá perpetuando durante o texto inteiro. Então, assim, primeira validação é positivo, o texto é negativo. As alternativas, positivas ou negativas. E aí depois a gente vai pro sentimento do eu lírico. O que ele tá sentindo? Ele tá feliz, tá triste, tá bolado, tá preocupado? Como é que ele tá? Né? E aí, a partir disso, a gente toma uma decisão. João, não consegui resolver mesmo assim. Aí a gente tende a ir para uma ideia de recorrência, que é o que eu indico para os meninos em questões muito difíceis de filosofia ou de poesia e poema. Que é a ideia que mais se repete no texto, provavelmente vai ecoar nas suas alternativas. E aí, a que ecoar, você marca.
Aí essa ideia de recorrência, ela tem uma taxa de acerto de mais ou menos uns 70%. Então, assim, não é uma taxa de acerto tão alta quanto o padrão geral e social, que é 90%. Mas ela tem uma taxa de acerto ok, assim, você aumenta bastante a sua chance de tentar acertar. Então vou tentar fazer aí, tá, rapaziada? Mais ou menos seguindo a... Só pra deixar bem claro, a da balsa de Lampedusa... Foi combinado. Foi combinado. Foi. Essa foi simplesmente trollagem da Leire. Essa foi assim, Leire e sua cretinice, beleza? Ela quer acabar com a minha profissão. Vamos lá, vamos ver se sai. Vamos lá. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao ceticismo quanto à possibilidade do reencontro. Então tá, a pessoa é cética quanto à possibilidade de reencontrar alguém. Tudo bem, sempre traduz essa informação para tua cabeça de um jeito que você ache mais simples, para você conseguir trazer isso dentro do texto. Tédio provocado pela distância física do ser amado. Tédio é um sentimento bem complicado. No Enem, provavelmente é um sentimento de muita restrição. A gente não fala de tédio, a gente fala de desconforto, que é mais suavizado, né? Tédio é uma coisa muito restrita, assim. Então essa letra B provavelmente já está errada por conta do tédio. Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Essa alternativa é uma alternativa que eu gosto muito, porque basicamente ela fala de muita coisa, ela não fala de nada. Exatamente. Tá, então assim, ó, alternativazinha Enem. Essa aí é boa pra você colocar no seu TCC. Tem que... Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Caraca, então ela tá querendo bonito, sonhar que ela tá bem baseado nas coisas que ela viveu. Que coisas são essas, né? Tá bem por quê? Então assim, não sei. Vamos deixar, mas essa é uma alternativa que eu gosto muito já. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Bom, aí esse julgamento implícito, ele entra na mesma ideia, assim, eu tô julgando alguém de alguma coisa. Então, cara, é muito difícil, é muito restritivo. O Enem, geralmente, ele não trabalha com essa ideia de julgamento. Questionamento já é uma ideia mais suavizada, eu tô questionando, eu tô querendo saber o que tá acontecendo, não tô julgando, né? Então, esse julgamento a gente encara como um juízo de valor, né? Então, assim, eu vou julgar alguém. tal pessoa é melhor que tal pessoa, tal autor é melhor que tal autor. Isso não existe no Enem, né? Então, a tendência da prova é o equilíbrio. Então, por isso que a letra C ela é uma letra que salta aos olhos. Essa letra D, provavelmente ela cai pelo mesmo argumento ali da letra B, né? Então, tédio seria essa restrição, julgamento implícito também. Muito específico. Traz essa restrição. Isso aí, claro, tô falando assim, mas se no texto ele tiver uma menção direta a esses pontos, a gente pode considerar, mas provavelmente não vai ter. Questionamento sobre o significado do amor ausente. Bom, é essa aí também. Questionamento dessa ideia de, vamos questionar alguma coisa, não sei se é certo, não sei se é errado, mas está fazendo uma menção a esse amor ausente. A letra C, ela me parece mais geral do que a letra E, né? Então, é uma alternativa mais ampla do que a letra E. É um sonho de autorrealização desenhado pela memória, e a outra é questionado sobre o amor ausente. O amor ausente é uma coisa muito pontual. Então, o que a gente vai destacar? Tá. O que a gente vai destacar? Não, calma aí, pô, calma aí. Então, a gente vai olhar para esse ceticismo quanto à possibilidade do reencontro, então é uma alternativa que a gente vai considerar. Sonho de autorrealização desenhado pela memória, beleza, uma alternativa muito boa. Se eu ficar entre algumas opções e eu não conseguir validá-las no texto, eu vou com certeza nessa letra C. E a letra E, que é questionamento sobre o significado do amor ausente, que daí eu tenho que ver se ele está falando de amor ausente dentro do texto ou se ele está só citando isso. Então, agora vamos pro texto. Vamos lá. Né? Primeiro você lê as questões, depois você lê o texto? Isso. Entendi. Exatamente. A Leire tá empenhada, que a Leire vai fazer o Enem esse ano. Tá, meu irmão. Se for possível, manda-me dizer. É lua cheia, a casa está vazia, manda-me dizer. E o paraíso há de ficar mais perto, e mais recente me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar, se tens o dia tão longo como a noite. Se é verdade que sem mim só vejo monotonia. E aí, olha só, é legal você olhar pra isso, porque ele fala de monotonia ali em cima e fala de e tédio ele traz embaixo. o tédio. Isso, e aí, isso é um distrator dentro do Enem, porque ele pegou um ponto bem específico. É muito específico, porque antes não tá falando isso, né? Exatamente. Aí ele traz esse ponto bem específico e aí lá no negócio ele traz o tédio. Então o aluno às vezes ele olha e ele fala, pô, João, mas falou de monotonia, falou ali dessa ideia, não faz uma menção direta a tédio? Pô, até faz, mas é um ponto muito específico dentro do texto, não é o que o texto está querendo trazer, não é a ideia geral do Na verdade, é bem diferente que o texto, pelo menos até agora, tá bem diferente, né? Exatamente. Que sem mim só vejo monotonia. E se te lembras do brilho das marés, então olha só, que sem mim você só vê monotonia.
Né? Então, se é verdade que sem mim você só vê monotonia, se a sua vida é chata sem mim, pô, beleza, então, né, lembra lá do que a gente viveu. Aí depois ele volta. E se te lembras do brilho das marés, então evocando essa ideia de memória de novo, né, voltando essa ideia, fazendo essa recorrência. De alguns peixes rosados numas águas e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova e revestida de luz, te volto a ver. Bom, então olha só. Ceticismo quanto à possibilidade do reencontro, ela até traz essa perspectiva, né, dentro ali do finalzinho, revestida de luz, volto a te ver, no sentido de que, cara, talvez tenha essa possibilidade. Mas não é cético, né? Exato. Ela não fala, exato. Só vou acreditar quando você estiver aqui, na verdade, exato. Meio que deseja isso, né? Exato. Sonha com isso. É uma imaginação, é um desejo, né? Tédio provocado, esse tédio, esquece. Sonho de autorrealização desenhado pela memória, então a todo momento, isso aí, essa alternativa ela fica mais forte na minha cabeça, porque quando a gente fala de desenhado pela memória, a todo momento ela tá retomando essa ideia. Então, pô, manda me dizer, o que a gente viveu, o que a gente, né, lembra de mim, lembra da falta que eu te faço, lembra de você sem mim, né? Então, assim, a gente traz essa ideia muito ampla e também cumpre com o requisito de que o Enem gosta dessas alternativas mais amplas. E questionamento sobre o significado do amor ausente também a gente não traz, pra mim, essa ideia muito específica de amor ausente. Eu fico meio... Essas duas aqui me deixam em dúvida, sinceramente. A letra C e a letra E. Então você chuta... Eu marcaria a letra C. Eu vou de letra C, cara. Acho que é melhor colocar a C porque é de Cristo. Não, eu vou de letra C assim, é o que eu já tinha defendido antes. Se eu ficar em dúvida entre duas, eu vou seguir o padrão. Então, a alternativa mais geral, a alternativa mais ampla, a alternativa menos específica, né, que eu tenho conteúdo específico é o amor ausente. Ali eu falo de memória, de autorrealização, que são conceitos mais amplos, maiores. Então, assim, em tese, o Enem, ele prioriza esses conteúdos mais amplos, e aí eu iria de letra C. E ela ainda termina falando assim, revestida de luz, volto a te ver. Uma certa esperança. Sim, a ideia, o questionamento ali me traz muito... Ela ainda não sabe. Sim. Tem uma possibilidade, né? Tem um desejo, tem uma possibilidade. Posso estar errado, né? Mas com o que o Vamos senhor me ensinou... Vamos ver. Com o que o senhor me ensinou... Vamos ver se a Leire... Qual que é a sua aposta? Meu palpite, letra C. Isso também? Eu não vi também não. C de Cristo. Caraca, Leire, nem... Caraca, que letra C. Na hora que ela botou a letra A, eu falei, meu Deus! A primeira que eu falei, não é. Pô, letra A. Pô, que isso? Mas é isso aí, rapaziada. Então, ó, o padrão funciona, graças a Deus. Obrigado, tá? Por esse momento. Pô, até suei aqui, moleque. Tá maluco, pô. Caetano já tava pegando o caderninho ali falando, esse menor vai voar. Cara, deixa eu ver o comentário que ele faz sobre a alternativa E. Ah, é? É. Não é o significado que é questionado, mas nem o objetivo central do mas sim insinuar, que a gente tá comentando, né? É a esperança, né? Aquela ideia. Mas assim, o padrão é justamente esse. Pô, fiquei em dúvida entre duas. Cara, eu vou numa alternativa que ela é mais ampla. Eu vou numa alternativa que ela é mais branda, porque a tendência do Enem é buscar esse equilíbrio e não extremos. E foi. E cara, galera, sério mesmo, não sei se tá aqui em mim. Não foi combinado. A Leire foi uma cretina. Ela simplesmente jogou. Foi, pegou a questão. Ela jogou. Ela tava vendo o João Gabriel falar e ela tava só aqui. Eu fico de frente pra ela aqui, ó. Ela tava só aqui assim, Vamos ver. Vamos ver. De repente o João Gabriel tá falando de outro assunto, tá a Leire aqui, ó. Do nada, plau. Do nada, Taylor. Ele até travou, ele olhou assim, que porra, isso não foi combinado, não. E aí, Leire? Convenceu agora? Se matricula então, por favor, no curso de estratégia de prova João Gabriel. Você pode escolher a unidade, as a sua Taguatinga, tá? Eu faço mais prova. Agora vai fazer também, palhaça. Vai ter que honrar, pô, que isso? Tu me submete. Não, a Leire tava olhando e falando, tu é o bichão mesmo? Então faz aí, seu arrombado. Tá maluco, pô, chega sua, hein? Hein? Não, peraí, pô. Calma aí, não era podcast pra gente conversar da vida. Mas você já tinha feito essa questão em algum momento, assim? Mano, provavelmente, assim, mas não era uma questão que eu lembrava não, de verdade. Assim, de verdade. Quando eu olhei pro texto, o que me desesperou nessa questão foi o Hilda Rist. Assim, geralmente os textos da Hilda, eles são muito difíceis de compreensão. Então, pô, isso aqui é o que eu até brinquei no início. Cara, isso aqui é a questão que eu falo pro aluno. Eu falo, cara, apareceu o Hilda Rist, Clarice Lispector, Gregório de Matos, pula, pô. Pô, tu vai perder tempo nisso aqui, tá maluco? Sim, vai fazendo o resto da prova, tua TRI vai te ajudar, você tem uma construção mais tranquila, e sua depois cabeça. volta, né? Aí depois você volta pra garimpar.
eu até indico pra rapaziada. Eu falei, pô, você quer ESCs? Faz 35 de linguagem, 35 de humano, garante as 35, faz a tua redação tranquila. Porque daí você garantiu meio que o mínimo nessas provas, deixou 10 questões em branco e linguagem, 10 de humanas. Essas 10 de linguagem em branco pode ser poema, que são geralmente as questões mais difíceis. E as 10 de humanas eu indico filosofia e geofísica, né? Caso o aluno não tenha domínio técnico dessa matéria. Porque história, assim, geralmente os alunos têm mais facilidade e acaba tendo algumas questões também mais contextualizadas, mais interpretativas, então você consegue se sair melhor nessas provas. E aí no final, quando você voltar, você tem que tomar a decisão. Você quer entrar para a UFMG ou você quer entrar para a ESCS? Se você quiser entrar para a UFMG, você faz a parte de história, porque é média simples e a prova de história vale mais do que a prova de linguagem. Se você quiser entrar para a ESC, você volta na prova de linguagem, pagar em paz questões de linguagem, porque a média de linguagem na ESC é 4. Então, assim, o peso é muito alto e se você for muito bem nessa prova, você consegue ranquear muito legal na ESC. Então, acaba compensando esse ponto. Então, essa questão é uma que você falaria assim, cara, esquece. Deixa pra frente e depois você volta. Isso. Porque dá pra fazer, só que essa, por exemplo, essa quebra muito o que às vezes eu escuto alguém falando, não precisa ler o texto. Essa precisava voltar. O que eu achei interessante foi, você foi lendo as alternativas e falou, cara, vai ser C ou E. É isso. Né? Pelo comando e pelas alternativas, você ficou entre duas. É isso. E aí voltou no texto pra poder validar de vez, né? E aí é o que eu falei, assim, mesmo se você volta no texto e te gera alguma dúvida, assim, e aí peço desculpas até, rapaziada, não é a melhor análise da questão que vocês vão ver. Claro, a gente tá fazendo aqui na fogueira. Obrigado, Leire. Dentro de sala de aula, eu juro que eu sou mais didático do que não, isso, foi pelo mas, amor cara, de Deus. sem brincadeira, eu não pego uma prova de linguagem há um bom tempo. Sim. Há um bom tempo. Sim. E eu fui seguro na C, cara. Show. Eu li... Obrigado, chefe. Não é... Calma, escutaram o homem, né? Escutaram o homem, pô. Não tem jeito. Não, porque olha só, a gente leu, né? E, inclusive, antes da gente começar a fazer, eu fui pegando o que você falou da outra. Sim, legal. E eu falei, cara, a C, ela tem muito... Das características. Tem muitas características. Eu já tava muito clubista ali pra... Sim, legal. Pra C. Eu já tava muito clubista. Então, mesmo sem ter lido o texto. Sim. E aí, quando a gente leu o texto, pra mim ficou claro. É isso. E assim, e foi bem didático, cara. Foi bem didático, foi claro. Obrigado, tamo junto. Acho que assim, inclusive a Leire mesmo, você tava falando aqui, a Leire tava ali, ó. Eu nem olhei pra cara dela que eu falei, tava querendo me sacanear. Tá de mal, tá de mal. Concentrar, pô. Não tem jeito. E cara, voltando pro curso Estratégia de Provas, essa tática, isso também funciona bem na prova de humanidades? Funciona também, cara. Funciona também. Assim, humanidades, ela tem alguns aspectos que eles são um pouco mais específicos dentro de algumas matérias, mas você consegue também utilizar muito padrão geral, muito padrão social dentro da prova para tomada de decisão. Tá? Fiquei em dúvida entre duas, qual que eu vou escolher, e aí você opta por isso. Assim. Então, essa tomada de decisão que a gente tomou aqui, ela é uma tomada de decisão puramente estatística. Assim, cara, é a mais geral, é a mais ampla. Qual a chance da mais ampla estar certa no Enem? 90% das vezes. Se você não tem um enunciado específico, muito direcionado para algum conteúdo muito detalhado, cara, essas questões mais gerais elas vão estar certas. Então, pô, dentro da tomada de decisão, o que eu vou escolher se eu estou em dúvida? Pô, eu vou escolher a mais geral. Eu vou escolher a que não tem juízo de valor. Eu vou escolher a que não tem a restrição, o tédio, o julgamento implícito, esse tipo de coisa. Por quê? Porque em nenhum momento no meu texto ele traz essa ideia restritiva, em nenhum momento no meu enunciado ele traz essa ideia restritiva. Se eles não trazem essa ideia restritiva, significa que a minha resposta ela pode ser um pouco mais branda. Se ela for um pouco mais branda, a chance de eu acertar, se eu for na geral, é maior. É basicamente isso. Então, assim, claro que, pô, a Silvia explicando isso aqui, ela me dá um banho brabo de conteúdo, não tem jeito. Pô, ela vai explicar pra você como é que funciona a abordagem da Hilda Rich, ela vai explicar as características do poema da Hilda Rich, ela vai trazer pra você a interpretação de cada trecho desse texto. Então, assim, pô, é uma outra... Hã? Tem geografia? Não, sai fora, Leite. vai procurar sua turma. Mas assim... Mas, cara, então, isso é uma coisa interessante, você falando isso. Eu lembro que o seu nome surgiu a primeira vez, foi uma indicação do Felipe. Sim. A gente procurava um orientador, aí quando a gente olhou lá o seu perfil, você falou, cara, o bicho é bem midiático, né? Só que a gente conseguiu... Era bem na época de lançamento do curso. A gente conseguiu
fechar a carga de orientação com quem a gente já tinha. Né? A nossa equipe mesmo conseguiu. Na academia a gente tem muito essa filosofia de se você tem um espaço, o espaço é seu. Se abre o espaço, a gente vai sempre preencher com quem tá com a gente. Claro. Então, por priorizando exemplo, ali quem tá... turma, treinamento particulares agora. Cara, Aldo, quer não? Marina, quer não? Vamos chamar alguém de fora? Não. A gente tem pessoas aqui dentro que podem querer pegar. Sim. Fomos lá, né, nos nossos monitores, todos são professores já. Alan, Legal. você quer? Só que os caras pegam. Então a gente fechou a carga de orientação com quem já tinha. E aí não foi nessa vez. Aí, cara, na mesma semana que o Felipe te indicou, uma aluna me mandou seu perfil. Falando assim, tô querendo fazer esse curso, você indica? Eu falei, olha, eu não vou indicar uma coisa que eu não conheço. Sim. Eu não conheço o trabalho dele. Aí eu falei pra ela, o que eu não gosto, e eu não tô falando do trabalho dele, eu não sei se o trabalho dele é isso, é pra você ficar atento e conhecer, eu não gosto de quem vende fórmula mágica. Sim. Eu nunca vou te indicar a pessoa que vende matemática no Enem só com regra de 3. Dá um tapa na orelha. Sim. Fazer a prova do segundo dia sem fazer conta. Cara, não existe. Sim. Isso é loucura. Porque você podia vender o seu curso assim, 30 questões no primeiro dia, 30 questões em linguagem sem ler o texto. Mas, pô... Você poderia vender, você tem até um fundo de verdade nisso. Não, dá pra fazer, mas, pô... Mas chegar nesse nível, tu precisa treinar muito, pô. E você talvez vai estudar tanto quanto claro, a pessoa que vai fazer o conteúdo. Então, assim, eu não gosto da ideia da fórmula mágica, do atalho. Não, tem um caminho. Sim. E aí, quando... O segundo momento em que você aparece... Isso foi no início do ano passado, né? Sim. No meio do ano passado, também falando sobre a ideia de orientação, o Caetano havia comentado com o Felipe, e o Felipe indicou você de novo, dessa vez pro Caetano. Sim. E aí vocês marcaram de conversar, você conversou com o Caetano, conversou com o Luiz Fernando. E aí quando explicou pra mim o que era, eu falei, cara, isso é um canhão. Tipo assim, isso é uma bazuca pro moleque. Sim. Porque, bem, a gente já tem os professores que passam muito conteúdo e um conteúdo muito bom. Demais. Cara, demais. A Silvia é uma máquina. Cara, o Frajola é fucking doutor em Machado de Assis. O cara, o último livro de Machado que saiu, ele fez o pós-fácil. O cara foi chamado pra dar palestra na Europa. Cara, um monstro. Assim, eu até falo com a rapaziada. Cara, quando eu vou brincar com a área de vocês, que é matemática, eu falo assim, isso aqui é aula de estratégia matemática Enem. É bem específico, assim, não é aula de matemática. Eu não sei dar aula de trigonometria, pô. Não sei explicar, não tenho didática pra isso, não tenho domínio de conteúdo pra isso, assim, eu não sei trazer esse conteúdo nesse nível de especificidade que vocês trazem. Mas eu entendo que, em alguns momentos, se o aluno precisar de algum recurso para tomada de decisão, ele pode tomar esse recurso baseado em algumas estruturas que a prova te facilita. Com certeza. E esse foi o grande ponto. E é isso. Quando o Caetano e o Luiz trouxeram, e aí depois eu conversei com você, falei, cara, isso aqui, você aliar o conteúdo que tem. Porque os professores também vão falar de estratégia de prova. Mas você tem um curso só disso. Que o moleque já tem um conhecimento teórico, ficou entre duas. Porque a gente vai ficar entre duas muitas vezes. Sim. E ele consegue matar, velho. E assim, até às vezes, uma prova de matemática, você pega uma questão difícil, tem um padrão dentro da prova de matemática que é o de aplicabilidade cotidiana. Então, assim, você consegue traduzir a questão para uma aplicabilidade cotidiana para você ver se faz sentido ou não aquilo que você está marcando. Não deu tempo de fazer, você está correndo, tá igual um maluco. Meu irmão, pega, lê e tenta, por raciocínio lógico, por essa aplicabilidade na vivência, tomar sua decisão, né? Então esse é o ponto. Com certeza. Professor, tá acabando nosso tempo. Eu preciso fazer as perguntas. As perguntas, aí. Beleza. Cuidado com essas perguntas aí. Pelo amor de Deus. A balsa. Se for outra pergunta, filho, de questão, eu vou falar, resolve em sala, pelo amor de Deus. Eu gastei tudo que tinha aqui já. Coisa de maluco, pô. Peraí que eu tô abrindo aqui. Como é ser o professor mais famoso da academia? Que isso? Jamais, filho. Tá louco? Filho, tem Caetano, tem Bogado, tem Luiz Fernando, tem Aldo, tem Neto, tem... Quem sou eu na fila do pão, chefe? Não tem isso não, pô. Tá maluco? É o professor Zero da empresa 078. Tá maluco. Cara, inclusive ele tava me contando o porquê da empresa ser 078. É isso. No final você conta, vai terminar com essa aí. Show. Qual o foco e resultados em suas mentorias? Existem planos futuros de ampliação na atuação? Cara, então,
Eu comecei a mentoria de um jeito muito arriscado, né? Assim, eu comecei com duas alunas em 2019, sou extremamente grato a elas, né? Foi a Maria Clara Groba e a Pamela Luchetti, que é a irmã da Clarinha. Uhum. E nesses eram as duas únicas alunas que eu atendia em 2019. No finalzinho do ano, eu comecei a atender a Júlia Camargo também, que passou logo depois em 2020, né? Não chegou a ser aprovada em 2019, mas passou em 2020. Mas essas duas alunas, cara, a gente já cansei, né, de assim, dar aula para elas até 11 horas da noite. A gente virava fazendo prova, análise, muito da metodologia nasceu com elas, porque era o tempo inteiro a gente estudando isso. E eu lembro que quando elas fecharam esse negócio, eu garanti em contrato, mas assim, contrato verbal pra família, eu falei assim, cara, se elas não passarem esse ano, eu devolvo todo o dinheiro de vocês. Eu garanto que elas vão entrar numa federal. E coisa de maluco, né? Sim. Assim, pô, tem... Às vezes não é nem o seu curso, né? Às vezes brigou com o namorado um dia antes. Bicho, teve uma caganeira no dia da prova. Acabou, exato. Né? Então, assim, eu arrisquei nesse ponto, mas as meninas estavam muito dedicadas e até uma coisa que eu falo em sala de aula que, cara, eu vejo muito dentro do processo da academia inteira. Se a gente se dedica 100%, 110%, 150% enquanto professor e o aluno tem esse mesmo nível de dedicação de volta, a gente consegue construir uma formação complementar muito boa que vai dar uma segurança para ele evoluir muito bem na hora da prova. Então, assim, em termos de mentoria individual, eu não tenho mais projetos de tocar isso, tanto que, assim, hoje eu tenho pessoas que trabalham com isso junto comigo dentro da 078. Não ganho nada em cima deles, eles fazem o trampo deles, assim, atendem os alunos, que é a Jéssica, o Marcão e o Luca, né, que eles estão fazendo esse trabalho individualizado. Confio 100% nos meninos e aí eles sim vão fazendo essa expansão desse processo de mentoria individual. O meu processo, a coisa que eu mais gosto e que me dá mais tesão em educação é a sala de aula lotada. Não tem jeito, eu gosto muito da troca com o aluno, assim, chegar na sala de aula, pô, sentir aquela energia, aquela troca, e, pô, todo mundo contigo, assim, os alunos da academia são sensacionais, porque a galera é muito focada. Então, assim, pô, você dá uma aula, às vezes tem algum aluno conversando com o outro, os próprios alunos já meu irmão, peraí, pô, se controla aí, vamos ter aula e tal. E assim, as minhas aulas, tu sabe os horários que eu dou aula, né? Sim. 7h10, sexta-feira. É um horário que a galera já tá cansado, pô, né? Você tá morto. Então, assim, pô, eu tento entregar ao máximo a energia lá em cima para que o aluno ele se sinta motivado dentro do processo de aula e que ele efetivamente aprenda uma coisa que ele consegue aplicar. Então, assim, a minha ideia de expansão é expansão em sala de aula. Até falei com o Luizão, falei, ó, o objetivo é botar 400, 500 cabeças aí nessa disciplina de estratégia, vamos pra cima. Você tá com as salas cheias, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus é vocês, né, filho? Não, tá maluco, abriram um espaço muito bom, cara, tá maluco. Não, ninguém abriu, você conquistou. Pô, obrigado, rapaziada. Mas é isso, expansão seria mais em sala de aula mesmo. Excelente resposta, professor. Qual é a melhor estratégia para o dia da prova? Qual é a melhor estratégia para o dia da prova? Primeiro e segundo dia. Tá, primeiro dia naquele esquema, né? Eu sempre indico para os alunos fazerem 35 questões de linguagem, 35 de humanas, sempre priorizando as mais fáceis, né? Então, linguagem pula poema, humanas pula filosofia e algumas de geofísica que você tiver dificuldade. Vai para a redação, garante tua redação. Com isso, você já consegue fazer o mínimo que você precisa para ser aprovado para medicina ali potencialmente, né? E aí depois você volta e vai garimpando as questões naquele negócio que eu falei. Cara, o que vale mais ponto para o meu curso ali, eu vou voltar nessa prova prioritariamente para garimpar. Matemática e natureza, eu indico um outro cenário. Para matemática, eu indico os meninos pularem análise combinatória, probabilidade, log, que são questões que elas são mais densas, muitas vezes em interpretação até, né? A análise combinatória, pô, tu é professor, tu sabe o nível de dificuldade que isso gera na cabeça do aluno dentro da tomada de decisão na prova. E assim, pô, se você pula isso, você consegue fazer uma prova com questões mais fáceis, de um jeito mais tranquilo, e aí você vai fazer mais ou menos essa média. 35 itens, né, pulando essas questões. E natureza, pular as questões de cálculo também. E dar uma prioridade nas teóricas. Porque quando você vai variar de prova, tem muito aluno que gosta de fazer 15-15, né, 20-20 e tal. Pô, você sai de 15 de cálculo e você vai para 15 de teoria, você tem uma variação de estímulo. Então, assim, seu cérebro ele fica um pouco mais atento nesse processo. E aí isso é muito legal para te ajudar a se manter focado. A prova é muito cansativa você ficar na mesma. Eu brinco que ela é a prova, já viu o vídio do assassino da colher? Não. Depois eu te mando. É uma prova que mata de colherada, né? É devagarzinho. Exatamente. Aí eu faço a brincadeira assim, a questão do Enem é uma galinha. Porra, eu me garanto na porrada com uma galinha?
Pô, me garanto. 150 galinhas, não sei se eu seguro não. É tipo isso aí, velho. Todos os cangurus da Austrália, né? Invadisse o país. Não, mas um canguru eu não sei não, velho. Um canguru já é difícil, né, meu irmão? Esse é o ponto, pô. Última pergunta, que a Leire já tá assim pra mim, ó. Some. Ela me coloca uma questão que duas, quebra a gente e agora fica falando pra mim que tá acabando o tempo. Porra, Leire, sua bruxa. Vamos lá, ó. Qual o seu maior sonho / meta de longo prazo? Ah, cara, isso aí Essa é pra muito... terminar mesmo, né? Isso aqui é pra acabar. Assim, eu tenho um sonho muito forte de abrir uma ONG pra ensinar a galera vestibular, né? Assim, a passar estratégia pra vestibular. Eu queria muito fazer isso no Rio de Janeiro, né? Até iniciei um projeto na Rocinha, eu queria fazer um projeto nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso aí, com certeza, daqui a uns 3 a 5 anos eu pretendo operacionalizar isso. Então, assim, criar um time de professores muito forte que vai dar aula em projeto social pra gente colocar essa molecada da comunidade, essa molecada meu irmão, assim, que não tem esse nível de oportunidade que a gente teve muitas vezes pra entrar num curso superior, assim, porque eu acho que é isso que efetivamente muda a educação e esse é o propósito, assim. Hoje em dia eu não consigo fazer isso por conta de financeiro mesmo, tempo, né? Tô conquistando o espaço no mercado, mas chegaremos num nível de mercado aí que a gente vai conseguir operacionalizar essa ideia e com certeza vou querer que vocês participem comigo desse projeto. Massa, professor. Lindo. Belo projeto. Tamo junto. Muito bom. É e pra finalizar, a gente prometeu, né? Por que 078? Fala Cara, rapidão. Pois é. Então, a prova da UNB, ela tem questão tipo B, né? A questão tipo B, você tem 3 coluninhas pra marcar, né? Que vai do 0 até o 9. Centena, dezena, unidade. E aí eu virei pros alunos, a gente tava falando de estratégia UNB e tal, eu falei, galera, pô, se não deu tempo de você fazer a questão ou qualquer coisa assim, chuta 078 e fé. Ah, por quê? Não, veio na minha cabeça aqui agora e tal, beleza. Só na tipo B, viu, galera? Você pode tipo chutar. B, prova da NB, você só chuta tipo B. Calma aí. E aí, dentro desse processo, aí eu falei com ele, falei, cara, chuta 078 aí e vamos ver o que dá. Aí um aluno meu chutou, acertou a questão, que era uma questão de química, se eu não me engano. E uma outra aluna minha fez o cálculo, foi a Groba, inclusive, ela fez o cálculo. Aí, quando ela saiu da prova, ela me ligou e falou assim, qual que era o número que você tinha falado pra eu chutar mesmo? Aí eu falei, 078. Ela, nem a pau. Falou, velho, eu fiz a conta 4 vezes pra ver se era isso mesmo. Tipo assim, tu acertou uma questão tipo B na UNB. Aí eu falei, pô, 1 em 1000? Vou abrir uma empresa com esse nome, pô, né? Tamo bem, né? No que processo, 1 em 1000, né? 10 possibilidades em cada... Isso, mãe de Iná cantou, né? Não teve jeito. Muito bom. Mas é isso. Professor, vamos encerrar, porque a Leire já tá tacando um sapato ali em mim. Tamo junto. Professor, é um prazer te receber. Obrigado pelo papo, obrigado pela alegria. E obviamente... Você acha que eu esqueci, Leire? Eu não esqueço não, Leire. Galera, vai aparecer ó, as redes sociais do professor João Gabriel. Tamo junto. Segue aí, Professor Zero. Siga o cara, que ele tem um sonho de ser influencer digital. Jamais. Eu odeio Instagram. Mas assim, se você quiser seguir, a gente manda umas dicas lá de faculdade e tal. Segue lá, ele sempre fala, ele sempre traz conteúdo, segue o cara lá. Segue também a Academia das Específicas. Claro. Tem que seguir, né? Tem que seguir. Não tem jeito. Me segue também, não sei se a Leira colocou o meu. Me segue também. Que isso, meu? O host mais simpático da internet, que cara. Isso, pelo amor de Deus. Sorriso mais Esquece. largo. Esqueça tudo, pô. E, obviamente, galera, se inscreva no nosso canal, dá o curtir, manda esse vídeo. Cara, se tem alguém que vai fazer prova, compartilha, ó. O professor João Gabriel hoje deu uma palhinha de como você mata questões de linguagem ali, como você consegue tomar uma decisão entre dois itens quando você fica em dúvida. Então, compartilhe isso com as pessoas, porque tem conteúdo e toda semana tem conteúdo aqui pra você, beleza? Valeu, galera. Valeu, professor João Gabriel, mais uma vez. Irmão, obrigado, velho. Uma honra. Valeu, rapaziada. Um grande beijo. Valeu! Tchau. Esqueça tudo.